Agora nós vamos anunciar. Então, chat, daquele jeito que vocês já estão ligados, fazendo muito, mas muito, mas muito barulho mesmo, porque vocês sabem, né? É super importante o calor de vocês, porque agora vou trazer aqui uma pessoa que é super importante na minha vida, mano, profissional, como profissionalmente, como pessoa. O maluco é zica, é brabo, é brabo. Então, senhoras e senhores, aproveite agora o sensacional Brandão, o mais conhecido André Brandão. Faz barulho! Uhul! Pô, não tem como não começar essa talk aqui mandando um alô para essa galera do chat. Eu vi um monte de gente conhecida ali falando ali, me dando as boas-vindas de maneira muito carinhosa. Então, galera, para vocês que estão aí, meu boa noite. Para o Jefferson, meu boa madrugada. Vamos conversar. Eu vou conversar sobre uma expressão, vocês já devem ter ouvido falar, lifelong learning, né? Lifelong learning. Eu fico nesse cantinho aqui da tela mesmo. Deixa eu ver se fica melhor assim mesmo, Jeff. Vê se. Aê. Opa, gostei. Assim não corta muito, porque essa apresentação tem bastante texto. Muito bem, galera, vamos lá, porque já é 9h10, está todo mundo acordado ainda, estamos em quantas pessoas aqui? Nossa, mais de 800 pessoas, quase 1.000, coisa linda. Eu vou conversar com vocês aqui, mas antes eu quero fazer uma pergunta. Vamos falar de aprendizado? Comenta aqui no chat o que você faz, qual que é a sua magia para reter aprendizados de algum assunto. Você está estudando um assunto, o que você faz que te ajuda a reter? Você anota... Você o que você faz para te ajudar a reter uma coisa que você quer gravar na mente? Oração, o Pedro faz oração. Coloca na prática, redigito, boa. Suba uma VM, coloca em prática, aplicar aquilo que é boa. Tá vendo? Todo mundo já tem uma estratégia, todo mundo já tem alguma forma, Evernote e por aí vai. Eu vou trazer para vocês um conjunto, uma combinação de métodos para ajudar vocês a reter aprendizado. Então, a conversa sobre hoje é esse tal de lifelong learning. Vocês já ouviram essa expressão por aí, lifelong learning? Tá meio na modinha essa expressão, não tá? Quem já ouviu? Eu falei, bom, vou lá no chat GPT e falar, chat GPT, me ajuda aí a me trazer uma definição de lifelong learning em português, um bom e velho português, aprendizagem ao longo da vida. O que é esse tal de aprendizagem ao longo da vida, né? É trazer para a gente essa ideia de que educação, de que aprendizado é a vida toda, não se limita só àqueles anos escolares que a gente teve, os anos acadêmicos, só aquela época que a gente sentava lá e o professor ensinava. Eu acho que a galera de TI já faz isso que é legal, né? Tem outras áreas que a galera dá muito mais ênfase para a educação convencional, mas a galera de TI já faz isso. Então, por isso que absorve muito mais conteúdo. E é justamente essa ideia, essa construção de que a aprendizagem não é num momento específico da vida, vai acontecer o tempo todo, em processo contínuo aí, seja para o seu desenvolvimento pessoal, né? Eu falo muito de desenvolvimento pessoal, não só profissional, e seja para o seu desenvolvimento profissional. Não tem jeito, você tem que... se tem uma coisa que eu tenho certeza nessa vida, enquanto a gente estiver vivo, a gente vai estar aprendendo coisa. Não dá para aprender tudo e pronto, já aprendi tudo que eu precisava nessa vida. Não tem jeito. Enquanto a gente viver, a gente vai aprender coisa nova. E aí esse conceito que eles trouxeram, lifelong learning, é justamente para entender isso, que a gente precisa ter estratégias para continuar sempre aprendendo. Porra, tá aí falando de platform engineer, né? De novo, mais uma coisa agora na nossa área que a gente vai precisar se atualizar, aprender e por aí vai. Então, o que eu trago para vocês? Primeiro, vale entender como é que funciona o que é chamado de ciclo da competência. Ciclo da competência é assim, ó, eu já vou direto mostrar e explicar junto. O ciclo da competência alguém falou de uma tecnologia nova, eu nunca tinha ouvido falar nessa tecnologia nova. Então, eu nem sabia que existia, eu nem sabia que eu nem sabia sobre isso.
Porra, falaram aí de Platform Engineer. Cara, eu nunca tinha ouvido falar, nem sabia que eu não sabia sobre isso. Aí tô lá, chego na segunda-feira à noite, assisto uma puta palestra do Matheus, assisto ali aquele painel que o Heitor conduziu com o Marcos, com o Matheus, com o Jeff, e falo, opa, agora eu já sei que existe uma tal de Platform Engineer e eu sei que eu não sei sobre isso. Eu sei que existe uma coisa e eu sei que eu não conheço muito sobre isso, que eu preciso conhecer. Então a gente sai de uma ignorância, uma completa ignorância e vai para uma ignorância técnica, né? Que a gente fala, porra, eu nem sabia que existia, agora eu sei que existe e sei que eu não manjo muito. E aí você vai fazer treinamento, você vai se desenvolver, você vai praticar, e aí você vai aprender aquilo. Pô, agora eu sei que eu sei. Eu sei o que é isso, eu sei quais são os componentes disso, eu sei subir ambiente sobre isso, eu sei administrar, eu sei que eu sei. E aí, olha que legal o que acontece com o nosso cérebro. À medida que você pratica, ganha experiência, você nem pensa mais para fazer as coisas. Você já conecta no ambiente, já sai dando comando, não precisa olhar nada, já sai dando, já sai entendendo o que está acontecendo. A gente fala isso muito com dirigir carro, né? Quando você era moleque, você nem sabia que existia uma habilidade que era dirigir. Né? Quando você era criança, você sentava lá, o carro te levava no destino. Aí você cresceu e falou, opa, existe uma habilidade chamada dirigir. Eu não sei dirigir, eu sei que eu não sei dirigir, vou fazer, vou aprender. Aí você aprende a dirigir, pô, eu sei dirigir, eu sei sentar no carro, mudar a marcha e dirigir. Aí você pratica tanto, que você nem precisa pensar para dirigir. Você simplesmente senta no carro, conversa, ouve música, quando você vê, você chegou no seu destino. Você nem sabe que sabe. Você fica com uma competência inconsciente. E aí, esse ciclo recomeça de novo, porque algum filho da mãe vai inventar uma tecnologia nova, vai inventar algo novo, e aí você nem sabia que não sabia e começa tudo de novo. E assim é a vida, né? Assim é a vida. Então, só nesse ciclo, a gente consegue ver alguns elementos que já ajudam a gente a desenvolver competências, sejam elas técnicas ou comportamentais. Primeiro, processo de autoconhecimento, processo de treinamento, prática, experiência e muita humildade, né? Muita humildade para a gente errar, para a gente lidar com esse processo de aprendizado, para a gente perguntar, para a gente pedir ajuda. Então, esses elementos que estão dentro das satinhas já são... E o feedback, eu sempre falo feedback, quem me acompanha sabe que feedback é um assunto que sempre vai estar presente, porque o feedback vai te ajudar a pegar a percepção das pessoas que estão com você para ver onde você pode melhorar. Então, aqui é a primeira visão geral desse processo de quando a gente precisa desenvolver alguma competência. O que eu trago para vocês para ajudar a desenvolver conhecimento, para ajudar a aprender. Isso aqui é um modelo que os autores eles chamam de CEP mais R, e para colocar numa palavra só, eu gosto de chamar de CREP. Gordinho, né? Pensa sempre em comida, crepe. E aí é o seguinte, o que é o modelo crepe? É você variar as suas fontes de aprendizagem para ajudar a sua cognição a absorver melhor e se apropriar melhor daquilo que você está aprendendo. Quanto mais você varia as fontes de aprendizagem, mais você amplia a sua cognição para aprender isso. Tamo junto aqui, gente? O que é esse CREP? O C é de conteúdos. Eu vou falar um pouquinho mais do que são os conteúdos. O R é de redes. O E é de experiências. E o P é de pessoas. Vou falar um pouquinho de cada uma dessas fontes aqui. O que quer dizer cada uma dessas fontes? Quer aprender algo novo? Por exemplo, quer aprender sobre, né, o que é o Platform Engineer. Você está aqui no Summit do Platform Engineer, quero aprender o que é essa história, o que é isso, já assistiu algumas coisas. Porra, primeira coisa, consome conteúdos. Né? Consome conteúdo sobre isso. Leituras, né? Livros, artigos, vídeos. Aqui, ó, peguei um vídeo aqui, um trechinho do vídeo do Jeff ali, ó. Ficou bem, hein, Jeff, no vídeo ali. Lê documentação sobre aquilo que você quer aprender, ouve podcast, enfim. Consome conteúdo daquilo que você quer aprender. Pega o tema que você quer aprender e
faz uma curadoria ali das melhores fontes de conteúdo para você consumir esse conteúdo. Essa é uma das 4 fontes de aprendizagem que eu vou falar aqui. Conteúdos, consumir conteúdos. Mas só consumir conteúdos, às vezes fica cansativo, né? Às vezes fica cansativo, às vezes a cognição fica cansada, não prende muito a atenção. Então a gente vai para também estruturar os nossos estudos considerando a parte de redes. O que eu estou chamando, o que os autores chamam de redes? O que a gente sempre chamou a vida inteira de comunidade. Né? Se envolver com as coisas da comunidade daquele tema que você está aprendendo. As pessoas que têm interesses em aprendizados semelhantes aos seus, né? Comunidades, grupos de estudos, conferências, eventos, fóruns. Quem aqui não participa de grupos de Discord para falar sobre algum assunto específico, de grupos de Slack? Quem aqui não vai lá no Stack Overflow para tirar uma dúvida porque alguém fez o favor de já compartilhar alguma informação? Né? Discord da Linux Tips, né? Não, Vanzelli, Discord da Linux Tips, top demais. E eventos, né? DevOps Days, Developers Conference, o Summit aqui da Linux Tips. Vocês viram como é gostoso aprender com a comunidade, né? Hoje está sendo uma noite de aprendizagem, e essa semana vai ser uma semana de aprendizagem através da comunidade para a comunidade. A galera vai trazer os melhores conteúdos ali para compartilhar com vocês, e hoje já abriu com propriedade o evento ali. Eu vi os comentários da galera, a galera adorou ali o que a gente já fez até aqui. Então, essa é uma forma poderosíssima também de aprender. Então, conteúdos, redes, que nada mais é do que aprender com a comunidade. O E é experiência. Muitos de vocês ali, a primeira pergunta que eu fiz, vocês já colocaram ali formas de aprender através da experiência, que é vivenciar na prática aquela teoria que você está olhando, né? Uma simulação, um teste, um protótipo, sobe um labzinho ali daquele ambiente que você quer testar, sobe ali uma aplicação, né, num containerzinho ali, faz a sua paradinha. Outras formas também, além de fazer isso sozinho, de repente grava um vídeo sobre isso, né, vai fazendo, vai explicando para a galera, sobe lá no Twitch, vai explicando o que você está fazendo, vai ensinando outras pessoas sobre isso. Eu gosto muito daquele pensamento que diz que quem ensina aprende 2 vezes, né? Nessa semana vai ter gente que vai palestrar pela primeira vez que eu vou assistir, por exemplo, a Rose. Vai ser incrível, porque eu sei o quanto que você aprende quando você ensina algo, o quanto que você se prepara para aquilo, estimula muito sua cognição para fazer aquilo. E, como diz a frase aqui, né? Na prática, a teoria é outra, né? Às vezes a gente lê na teoria, sabe como fazer, quando vai ver na prática, fala, caraca, o buraco é mais embaixo, o negócio é um pouco mais complicado do que eu imaginava. Então, a experiência é fundamental. E o P, vocês também estão experienciando o P é de pessoas, né? O que os autores querem dizer com o P de pessoas? Estrutura aquilo que você quer aprender e vê quem são aquelas pessoas que são referência naquele assunto. Segue essas pessoas, assiste palestras dessas pessoas, consome conteúdo dessas pessoas, segue, né, autores, consultores, especialistas sobre isso, porque essas pessoas estão sempre trazendo informações, atualizações, coisas importantes sobre isso. Eu sempre, quando aparece alguém para palestrar, tal, que nem hoje aqui, eu olhei lá e falei, opa, eu já sigo o Matheus, já sigo o Heitor, já sigo essa galera que apareceu hoje aqui, porque estou sempre olhando ali o que essa galera está postando e está compartilhando. O Jefferson não precisa nem falar, né? Todo mundo está aqui porque segue Linux Tips e segue o Jefferson. Mas isso eu estou falando, estou dando exemplos técnicos, mas isso pode ser para qualquer coisa, né? Por exemplo, eu gosto muito de assuntos de liderança, então eu sigo grandes referências sobre liderança, professores do MIT, autores de livros, Daniel Goleman, que fala muito sobre inteligência emocional, enfim. Valeu, João Paulo. Enfim,
faz uma escolha a dedo ali de algumas pessoas que trazem sempre conteúdo para você seguir, consumir e garantir que essas pessoas ali são referências para você, né? Então esse é o modelo CREP: conteúdo, redes, experiências e pessoas. Se você estruturar os seus estudos garantindo que tem um pouco de cada uma dessas coisas, você está fazendo um grande favor para a sua capacidade cognitiva, para a sua capacidade de aprendizagem, para você poder facilitar a absorção e a retenção de novos conhecimentos, de novos conteúdos. Opa, ó, a galera já mencionou o Flow Foco ali. Flow Foco é o perfil que eu e o Yuri, a gente sempre compartilha esses conteúdos, né, sobre competências de uma forma geral. Valeu, galera, vocês são incríveis demais. Bom, esse é um ponto sobre aprendizado. Fez sentido até aqui essa conversa? Está fazendo sentido? Comenta aí no chat se está agregando, está ajudando, para eu ver aqui se é isso mesmo aí. Tem uma coisa que eu preciso muito comentar com vocês, que quando eu falo de aprendizagem, a gente pode passar por um efeito que 2 especialistas estudaram esse efeito. Eu vou pular esse vídeo aqui, depois, se vocês fizerem na apresentação, eu libero, que é o efeito chamado Dunning-Kruger. Dunning-Kruger são 2 especialistas que perceberam ali que, de uma forma geral, o ser humano, ele muitas vezes está exposto a esse efeito aqui. Outro dia eu tuitei sobre isso, e quando a gente está aprendendo coisas novas, a gente precisa de vez em quando perceber se a gente está sob esse efeito. Como é que acontece? Muitas vezes pode acontecer o seguinte: às vezes a gente aprende um pouquinho sobre alguma coisa, um pouquinho, né? A gente ganha um pouco de competência sobre alguma coisa, né? Ganha isso aqui de competência sobre algum assunto, e a gente fica todo pimpão, fica todo confiante sobre aquilo. Nossa, eu sou genial, eu manjo pra caralho, eu manjo horrores disso. E no efeito Dunning-Kruger é o que eles chamam de pico de estupidez. Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. Quem aqui nunca viu no Twitter alguém... tá acontecendo alguma coisa no mercado, tipo, as empresas estão fazendo layoff, né? Tá acontecendo, tá rolando layoff para todo lado. Quem aqui nunca viu no Twitter alguém que entendeu um pouquinho o que está acontecendo com a economia, entendeu um pouquinho, e começa a postar como se fosse a verdade absoluta ali? Ah, é isso que está acontecendo, é por isso, é por isso. Ah, quer ver outro exemplo? Vacina. Quantas pessoas aqui não começaram a ser especialistas sobre vacina durante a vacina? Ou anti-vacina, né? Vocês pensam, não, mas não precisa, porque o efeito, não sei o que lá. Sobre economia. Cuidado, galera. Às vezes a gente entende um pouquinho e se acha o especialista, e a gente pode estar naquele pico de estupidez. Normal, se acontecer isso, fica tranquilo que a gente vai se fuder um pouquinho, vai tomar consciência, vai falar, puta merda, tem muito mais do que eu imaginava. E aí a gente vai para um vale que os autores, eles chamam de vale do desespero. Fala, caraca, eu não estou entendendo nada disso aqui. Puta, eu pensei que eu soubesse. Fica tranquilo, porque depois do vale do desespero é só evolução. Aí você tem a subida do esclarecimento, aqui as coisas começam a fazer sentido, você começa a se apropriar daquilo, e aí você vai para um platô ali, o platô da sabedoria. É complicado, mas dá para entender. Vocês podem ver isso acontecendo com uma galera que vocês admiram, pessoas que são referência para você. Vocês podem ver o quanto que essa galera que, mesmo conhecendo muito, mesmo já estando aqui no nível de competência, aqui no final do gráfico, essa galera não põe banca, né? Eles compartilham, eles falam numa humildade totalmente diferente do que quem estava ali no começo se achando bambambam das coisas. Então, cuidado com esse efeito aqui, para você não ficar preso ali. E para também você não se desesperar, porque chegou do vale do desespero, só melhora. Tem um vídeo sobre isso, eu recomendo vocês assistirem depois. Eu cortei o vídeo aqui para a gente ter um pouco mais de tempo aqui de conversa e perguntas e tudo mais. Bom, estruturei o meu estudo no modelo CREP. Coloquei ali um pouco de conteúdo para eu consumir, coloquei ali as comunidades que eu vou participar, vou discutir, os eventos que eu vou assistir e tudo mais.
coloquei ali o que eu vou fazer para praticar, quais são as experiências que eu vou ter com aquele conteúdo e estou seguindo pessoas. Pronto, estruturei um modelo de estudo para algo que eu quero aprender. Aí agora eu vou trazer um pouco de neurociência para vocês. A fonte disso aqui é o Centro de Neurociência lá de Nova York. Tem um modelo chamado AGES, que é o como aprender. Então, a hora que você sentar para estudar alguma coisa, se você observar esse modelinho aqui, você vai estar sendo gente boa com o seu cérebro, você vai estar ajudando ele. O A é de atenção, attention em inglês, o G é de geração de conteúdo, o E é de emoção e o S de espaçamento. Eu vou explicar cada um deles aqui, vamos junto? O que quer dizer o A de atenção? Bom, atenção, qualquer coisa que você precise aprender, requer foco e requer atenção. Então, quando você estiver aprendendo algo novo, prepara o seu ambiente ali para o seu ambiente ele influenciar de maneira positivamente o seu aprendizado. Um ambiente com poucas interrupções, com poucas distrações. Olha que interessante. O nosso cérebro, ele é até multitarefa, né? Eu estou falando com vocês, eu estou mudando os slides, eu estou mudando de tela, eu estou lendo o chat, eu estou fazendo um monte de multitarefa nele. Mas o nosso cérebro, ele não é multifoco. Na hora de aprender, você tem que dar foco àquilo que você está aprendendo. Então, desliga interrupções, fecha notificações, eu sempre falo isso, fecha notificações para você conseguir se concentrar naquilo que você está fazendo, né? Busca maneiras para você manter o foco e a atenção. Então, a atenção é o primeiro elemento para ajudar o seu cérebro a ter a concentração necessária para adquirir aquilo. A generation, é de geração de conteúdo. Se vocês fossem crianças, não teria problema, que criança aprende de maneira livre. O adulto é chato pra caralho. O adulto, ele é seletivo com o que ele quer aprender. Ele não tem tanta... Ele é criterioso, ele é mais seletivo. A gente... Não é tão fácil assim. Então, a gente precisa gerar conteúdo. Então, para os adultos, a autoaprendizagem é muito eficaz. Você pegar aquilo que você está aprendendo e gerar alguma coisa com aquilo, né? Seria a parte da experiência no modelo do CREP. Você gerar alguma coisa com aquilo é fundamental, é importantíssimo para o seu cérebro começar a se apropriar daquilo. Pô, aprendi alguma coisa, vou gerar vou fazer um videozinho no YouTube, vou dar uma palestra sobre isso, ou vou na prática subir um lab, vou fazer alguma coisa, vou gerar alguma coisa com aquilo. Poderosíssimo. Emoção. Vou perguntar uma coisa para vocês aqui, ó que legal. A emoção, ela é como se fosse uma super bonder no cérebro. Ela é a cola que faz aquela informação ir para uma memória de longo prazo. Quer ver? Quem aqui lembra, hoje é dia 24 de abril, vamos pegar uma semana antes, dia 17 de abril. Sem olhar calendário, sem olhar nada. Quem aqui lembra onde estava no dia 17 de abril? Pode ser nessa hora mesmo, umas 9 horas da noite. Onde você estava no dia 17 de abril? Com quem você estava? O que você estava fazendo? Eu não lembro nem o que eu comi ontem. Hoje, se eu fizer uma força, eu consigo lembrar o que eu comi hoje. A gente não lembra. Agora, olha que legal. Quem aqui lembra aonde estava no dia que o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha? Aonde estava, com quem estava, na casa de quem estava, o que estava fazendo? Quem é que lembra, que assistiu o jogo e lembra do 7-1? É muito louco isso, porque... Deixa eu ver aqui alguns comentários do chat aqui. Eu estava de plantão na minha escala, Glauber. Ô vida, né? É a nossa vida. Eu não sei nem que dia é hoje. Por quê? Porque a emoção, quando você tem uma emoção associada a um evento, você... É meio que você carimba aquela memória para ela ir para o longo prazo. Então é importantíssimo você associar a emoção àquilo que você está aprendendo. Por que é fácil aprender com o Jefferson? Porque o cara se diverte, o cara traz uma emoção divertida para aquilo que ele está ensinando, os vídeos dele são divertidos, os professores na Linux Tips, de uma forma geral, são leves, divertidos. Então, acaba trazendo uma emoção agradável. As emoções, elas ligam a memória, elas constroem esses caminhos mais profundos. Então, toda informação que chega no cérebro, para ela ser aprendida mesmo, retida, precisa de um significado, de um porquê, de uma
de algo que traga um pouco de emoção para você. Porra, você pode ver que as pessoas que manjam muito de alguma coisa, de certa forma, elas têm uma relação mais íntima com aquele assunto, sabe? Tem uma paixão por aquilo, ou tem uma emoção, nem que seja na força do ódio, mas tem uma emoção. Então, o cérebro está preparado para processar e entender informação de forma privilegiada. O relacionamento é importante. Por isso que eu falei lá no começo, as redes, as comunidades são importantes. As comunidades trazem um relacionamento, uma emoção agradável para isso. E aí, quando a gente vai dormir, essa memória vai para a memória de longo prazo, porque teve uma emoção forte associada a ela. Uma das dicas é um pouco de storytelling. Quando você está aprendendo algo, quando você está associando algo, entender qual que é a narrativa por trás daquela situação que você está aprendendo. Essa semana mesmo, que a gente vai ver várias palestras, vai ver várias pessoas, vocês vão ver que se vocês praticarem dessa forma, forem anotando o que vocês fizerem, consumindo isso, continuar interagindo com as pessoas, e de alguma forma isso estiver associado a uma narrativa para vocês, o seu cérebro vai, de alguma forma, levar isso para o longo prazo. Só para vocês entenderem o poder do storytelling, né? Essa é uma escritora, chama Maya Angelou. Maya Angelou, ela falava assim, as pessoas elas vão até esquecer o que você disse, vão esquecer o que você fez, mas elas jamais vão esquecer como você as fez sentir. Porque a emoção, ela faz o seguinte, se você está só estudando algo, alguma informação, você vai ativar principalmente duas áreas do cérebro, a área de compreensão da linguagem e a área de processamento da linguagem. Essas duas áreas te ajudam a entender aquilo que você está lendo, está aprendendo, está processando aquilo. Quando está associado a uma emoção, a um storytelling, olha quantas partes do cérebro são ativadas. A parte do movimento, a parte do processamento da linguagem, a parte dos sentidos, a parte da compreensão, a parte das cores, das formas. Então, o storytelling traz um emocional. Tenta conectar aquilo que você está fazendo com algum storytelling, com alguma narrativa sobre aquilo. Você vai ver que vai ajudar a reter. E, por fim, o S do AGES é espaçamento. Vocês já ouviram aquela analogia que o cérebro é uma esponja? Né? O cérebro é uma esponja que ele absorve muita coisa? Todo mundo já deve ter ouvido, né? Só que se você pensar, uma esponja, quando você está absorvendo ali a água que está na pia, ela absorve a água, não adianta você tentar absorver de novo, porque ela já está cheia. Você precisa torcer para absorver de novo, torcer para absorver de novo. O cérebro é uma esponja, né? Faz essa analogia. Então também tem que fazer a analogia de que não adianta você ficar entupindo ele de conhecimento, precisa dar um espaçamento para ele. Então ele tem essa limitação biológica. Então, em vez da gente tacar informação ali, entende como é que é a nossa limitação biológica para, em vez de você estudar, sei lá, 4 horas de um assunto seguido, divide ali meia horinha por dia sobre aquele assunto, né? Faz um espaçamento maior. A gente precisa desse espaço para a gente poder se envolver um pouco mais com o assunto, conectar mais com aquele assunto, fazer outras atividades sobre esse assunto. Então, conteúdo acaba sobrecarregando o cérebro. Você precisa dividir isso em menores doses ou em menores formas para poder ficar mais agradável. Então, esse é o AGES: a atenção, a geração do conteúdo, a emoção e o espaçamento. Se você tomar esse cuidado de dividir aquilo que você quer aprender naquele modelo CREP e durante o processo de estudar, lembrar desse cara aqui, faz o teste. Você vai estar usando a sua capacidade cognitiva de uma maneira mais ampla e o aprendizado daquilo vai ficar mais interessante, mais gostoso, melhor retido na sua mente. Por que eu falo isso? Porque a gente da área de TI está sempre aprendendo alguma coisa nova, tem que aprender alguma coisa nova. Então a gente tem que ter uma relação mais natural com o aprendizado. Por isso que eu pensei em trazer isso para vocês. E a outra coisa é erro, tá? Tem que ter uma relação mais natural com os erros, né? Não pode considerar o erro uma fatalidade, eu falhei e sofrer com aquilo, né? No pensamento tradicional,
Porra, o erro é inaceitável. Se eu errar, eu sou burro. Pessoa que manja não erra. Pessoas boas no que fazem não erram. Então a gente tenta evitar erro. E aí, quando a gente tenta evitar erro, a gente acaba tentando se proteger de algo, evitar o erro para se proteger de algo pior. Isso não ajuda no processo de aprendizado. Você tem que ter uma relação mais saudável com o erro. Né? Entender que o erro é produto de um processo de aprendizagem, de um processo de experimentação. E que pessoas boas no que fazem aprendem com o erro rapidinho e compartilham a lição aprendida. É isso. Não fica morando no erro lá. Eu já vi vários tweets de gente que eu admiro, que manja muito, que fala o quanto que eles sofrem quando erram e tal. Pô, imagina se essa galera tivesse uma relação mais leve com o erro, de, pô, erra rápido, aprende rápido, vida que segue. Promove o aprendizado do rápido. Errou, promove o aprendizado daquilo. Promove discussão aberta, promove aprendizado, e aí vem a inovação. Então, muda a sua relação com o erro, não sofra com o erro. Aprende rápido, não fica repetindo o erro, e vai para o aprendizado. Bom, que mais aqui que eu tenho para falar com vocês? Eu vou fechar aqui com esse pensamento do Esopo, que foi, né, um pensador da Grécia Antiga ali, que viveu mais ou menos em 600 a 500 a.C., que ele fala o seguinte: ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar. Então também lembra disso, lembra que o aprendizado ele pode vir de qualquer lugar, não precisa só vir daquelas pessoas geniais, incríveis. Não, pode, às vezes você pode aprender com uma pessoa que acabou de aprender uma tecnologia, que está fresquinha na cabeça dela, e ela vai compartilhar algo. Então dá oportunidade para essa pessoa poder te ensinar também. Então ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar. E você, se acabou de aprender algo, está animado, está empolgado com aquilo, compartilha, ensina alguém, que isso vai te ajudar também a reter esse aprendizado. E com isso, gente, a gente falou aqui no fechamento do primeiro dia sobre esse processo de lifelong learning. Eu deixo aqui nos slides algumas dicas, né? A galera, tem gente que gosta de leituras, tem gente que gosta de artigos. Esse site é muito legal, o seu cérebro, Your Brain at Work, né? O seu cérebro em funcionamento. Ele tem vários artigos, vários estudos sobre neurociência, neuroaprendizagem, neuroliderança, entender melhor como essa máquina funciona para a gente poder usar ela da melhor forma. Eu gosto muito desse livro, Lifelong Learnings, é o livro do Conrado, a fonte do CRE, do CEP mais R, ou do CREP, é desse autor, do Conrado. Ele tem esse livro, O Poder do Aprendizado Contínuo. Vocês conhecem o Bruno Rocha? Bruno Rocha, sensacional, ele compartilhou esse livro comigo ano passado, a pedagogia, né? Big Book da pedagogia da computação, formas de você aprender a computação de um jeito pedagógico, né? De você ensinar, mas também de você aprender. E esse livro aqui eu não vi em português, A Arte do Aprendizado, The Art of Learning, eu só vi em inglês. Quem indicou esse livro foi o Yuri, meu grande amigo Yuri, também fica de dica aí para vocês. Bom, eu gosto de me apresentar no final, né? Porque no começo acaba consumindo muito tempo. Quem é esse cara que falou aqui com vocês? Esse é meu painel de patrocinadores da vida. Foram empresas por onde eu passei, empresas por onde eu trabalhei. Esses são meus contatos, @bsbrandão, meu contato pessoal em todas as redes, @flowfoco, a minha consultoria, que eu fiz uma transição de carreira para fazer treinamento, desenvolvimento humano, e ao Flowfoco. E essas são empresas por onde eu passei. Eu já tenho uma estrada aí, trabalhando com TI. Eu trabalhei com o Jeff lá no Walmart em uma vida passada. E nos últimos 5 anos da minha vida, eu sou consultor de treinamento e desenvolvimento humano, mentor. Eu me especializei em conteúdos de liderança, cultura organizacional e as queridas soft skills, competências comportamentais. E uma coisa que eu morro de orgulho, eu sou professor na Linux Tips desses assuntos e sou cofundador do Flowfoco. Então me siga para a gente ficar conectado. Várias mensagens, olha isso, gente. Eu estou feliz da vida de ter vocês aí comentando, vocês são demais. E é isso, muito obrigado. Vou tirar aqui os slides para poder
deixei um espacinho para a gente tirar algumas dúvidas. 5 minutinhos, Jeff. Muito bom, uma coisa muito importante, aqui no slide, vou voltar ao slide do Brandão por um segundo, para que vocês sigam o Brandão nas redes sociais, o ABS Brandão e Flow Foco, para que você possa pegar várias dicas aí de soft skill, comportamento, inteligência emocional e por aí vai. Flow Foco também no Twitter, certo? ABS Brandão também no Twitter, siga, encha o saco do Brandão. Faz o Flow Foco bombar, gente. Vamos ver se realmente essa palestra... Eu vou... deixa eu ver quantos seguidores eu tenho no Flow Foco aqui. Se o Flow Foco bater hoje... Cadê a quantidade de seguidores que eu tô... Eita, tá aumentando. Tô com 1.300. Se bater 1.500, eu jogo essa palestra lá. Eu tuito a palestra lá no Flow Foco lá para vocês. Eu subo um PDF dela para vocês. Está aí, ó, comentei aí, coloquei no comentário, o endereço está aqui também, aparecendo na tela, twitter.com/flowfoco. Sigam essa bagaça, nós já estamos aí, ó, com 1.368. Precisamos aí, 1.500, bora lá, certo?